Graça e paz, amados, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as suas misericórdias e a sua graça estejam sempre sobre vós, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre a tua família e sobre todos os teus planos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amados, nessa mensagem, nesse vídeo, nós estaremos estudando um pouquinho sobre a mensagem do jovem rico. Eu acredito que por mais que esse tema já tenha sido estudado, sempre tem alguma coisa que a gente pode aprender de novo nessa passagem, amém? Também no final do vídeo nós estaremos orando por você, abençoando a tua casa, a tua família, abençoando os teus projetos, os teus planos, entregando, através da nossa intercessão, através da nossa oração, entregando a vitória que você está pedindo para Deus, determinando a vitória sobre a tua vida, as bênçãos sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, não deixe de assistir até o final, onde nós estaremos orando por você e também pela sua família. Amém? Glória a Deus, aleluia! Maravilhoso é o nosso Deus. Hoje nós estaremos falando sobre a vida, ou estudando sobre aquela passagem, do jovem rico, muito estudada, muito debatida, mas sempre tem alguma coisa nova para a gente aprender sobre a vida do jovem rico. Eu peço aos amados irmãos que pegue a sua Bíblia, a sua espada. Crente não pode viver sem espada, ele tem que embasar a sua vida na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, então, a sua espada comigo, lá no livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 17, onde tem a passagem do jovem rico, que nos relata a seguinte passagem, a seguinte forma, que diz o seguinte: capítulo número 10, versículo de número 17 do Evangelho segundo São Marcos. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Amém? Glória a Deus. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho Jesus, que eu clamo nesse vídeo, nessa mensagem, pedindo da tua orientação, da tua sabedoria, que o Senhor venha pregar no meu lugar e não eu, mas sim o teu Espírito Santo. Usa, Senhor, esse teu servo para levar a palavra àqueles que precisam, que necessitam ouvir essa palavra, em nome de Jesus. Que seja feita a tua vontade, não a minha, para a honra e para a glória do teu nome. Amém? Glória a Deus. Amém, amados. Meus irmãos, eu inicio esse estudo, como diria um pleonasmo, uma redundância, pelo início. Pelo versículo de número 17, quando o jovem rico chega diante de Cristo e diz: Bom mestre. E Cristo, retuncando, rebatendo aquela palavra, disse: Por que me chamas bom? Bom só há um que é Deus. Mas espera aí, Cristo também não é chamado de Deus? Não é Deus também? Ele não faz parte da Santíssima Trindade? Por que ele retrucou dizendo isso, que bom só existe um que é Deus? Para a gente entender um pouquinho o que Cristo estava dizendo naquele momento, você tem que ver que Cristo
quando veio ao mundo, ele se fez igual a nós. Ele se destituiu de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade que ele tinha no céu e se fez um pecador como nós. E ele fez isso, e ele exalta essa parte humana dele aqui na Bíblia, dizendo que ele não era bom, mesmo sendo chamado de mestre, de Habib, mesmo o próprio Pedro já dizendo que ele era o filho do Deus vivo, mas ele se fez como pecador igual a nós. Mas mesmo se fazendo de pecador, ele não pecou. Mesmo se fazendo de pecador, ele mostrou para nós, seres humanos, que era possível passar por aqui e mesmo tendo todas as paixões infames narradas por Paulo, mesmo tendo toda a humanidade, Cristo não pecou. Por essa razão ele disse que bom não era ele naquele momento também, mas somente Deus que ainda estava na sua glória. Jesus Cristo se fez como homem e como homem ele reconheceu as suas fraquezas. Mas em momento algum da Bíblia diz ou narra algum pecado, alguma falha, algum defeito que Cristo tenha feito. Amém? Por essa razão, Cristo não recebeu aquele título de bom daquele jovem. Adiantando um pouquinho no nosso estudo, né, a segunda coisa que esse texto nos ensina, quando o jovem pergunta, o que farei eu para herdar a vida eterna? E Cristo então começa a listar, dizer para ele, guarda os mandamentos. E lá em Mateus, ele pergunta quais. Né? Há uma diferençazinha de narrativa aqui, de Lucas para Mateus e para Marcos. E ele pergunta qual. E Cristo começa a citar os mandamentos. Presta bastante atenção nisso, meu amado. Eu vou ler de novo essa parte onde Cristo cita os mandamentos. E ele diz, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele para por aí. Cristo não fala aqui para devolver o dízimo, não fala para ser circuncidado, não fala para guardar o sábado. E desses três que eu citei, apenas guardar o sábado era um dos mandamentos. Porque o dízimo e a circuncisão foram outras leis acrescentadas para os judeus ao decorrer do tempo. Mas o que está nos mandamentos, nos 10 mandamentos, essas duas coisas não estavam. E nem outras que contém na Bíblia. Então, dos mandamentos, apenas guardar o domingo, o sábado, que Cristo omitiu aqui, não falou. E por que ele falou isso? Porque eu vou contar algo para você entender. Sobre salvação. Existe, quando Cristo, melhor dizendo, veio à Terra, ele já tinha a onisciência de que o povo pela qual ele veio, que eram os judeus, não o aceitaria como o Messias. Essa informação, ela é muito bem descrita lá quando quando o próprio Cristo fala daquela parábola das bodas, né? Que chamaram seus empregados, chamaram seus conhecidos e os empregados daquele rei, que eram pessoas mais próximas, não quiseram. Então ele mandou buscar qualquer um que passasse pela rua. Então Cristo, já sabendo que os judeus não o aceitariam, e esse era um dos planos de Deus, porque antes a salvação veio para os judeus, é bíblico que a salvação veio para os judeus. Então Cristo já sabia disso, que os judeus não o aceitariam. E por essa razão, Deus, através de Jesus Cristo, abriu a salvação para todo aquele que cresce em Cristo. Só que há um detalhe aí que você tem que entender. Existem ainda até hoje certos rituais, certas
maneira de se fazer, como por exemplo guardar o sábado, circuncisão e outros rituais, existe para os judeus e para eles é possível ser praticado porque desde criancinha e há mais de 5.000 anos que eles praticam isso aí, esses rituais. A forma de comer, de andar, de proceder, de vestir, tudo é de acordo com aquilo que está dentro das resoluções que Deus passou para os judeus. Então, para eles era fácil, quase que automático, guardar certas coisas. Estão me entendendo, meus amados? Só que quando Deus abriu a salvação para o mundo, ele percebeu que o mundo não seria capaz de seguir certas coisas. Que para o mundo não seria tão natural como é para um judeu uma circuncisão, por exemplo. Então Deus abriu mão de certas coisas, não outras. Deus não abriu mão, por exemplo, do homem adulterar, ele tem que parar de... se ele aceitar Jesus, ele tem que parar de adulterar. Ele não abriu mão da pessoa parar de roubar, de parar de matar, de mentir. Defraudar aqui, no caso, seria quase que é o mesmo que estelionato, melhor dizendo. Então Cristo e Deus não abriu mão de certas coisas, abriu mão de outras. E quanto ao dízimo? O dízimo eu já falei sobre em outras passagens, eu já preguei, eu já fiz estudos. Eu não vou entrar em detalhes nesse estudo porque não vem o caso, eu quero falar de outra coisa nesse vídeo. Mas quanto ao dízimo, em outras passagens eu tenho um embasamento bíblico que continua sendo obrigatório para o ser humano hoje, para o cristão hoje, ainda devolver o dízimo, por amor à igreja. E se não fosse por essa obrigatoriedade, se o povo tivesse amor à igreja, à obra de Deus, não haveria necessidade de ser obrigatório o dízimo, mas há essa instituição, é uma ordenança de Deus, não de Cristo. Cristo não cita o dízimo aqui por o motivo que só ele sabe, eu não vou entrar no detalhe, mas em outras partes da Bíblia eu explico, baseado na Bíblia, que o dízimo é sim obrigatório. Não vou entrar em detalhes nesse vídeo, nessa mensagem, porque o meu tema é outro. O que eu queria chamar a atenção aqui é que Cristo frisa alguns dos mandamentos, que esse continua sendo obrigatório. Independente dos outros, mas esses aqui ele frisou, ele deixou bem claro, ó, esse aqui é obrigatório. E eu estou falando dos mandamentos. Nos mandamentos tinha também guardar o sábado, e Cristo não tocou nesse assunto. Então, a partir daqui, e eu não encontrei nenhuma outra parte da Bíblia que diz que ele deixou de ser obrigatório, então Cristo aqui aboliu nesse momento o sábado, pelo meu ponto de vista. Amém? Mas outros pontos ele não aboliu. Continua sendo obrigatório a pessoa não matar, não roubar, não mentir, não adulterar. Cristo aqui, por exemplo, e nem os 10 mandamentos fala de homossexualismo, mas toda a Bíblia fala contra o homossexualismo. Então, tem coisas que Cristo falou e outras não. É isso que eu quero que você entenda. E não é porque ele não falou nessa oportunidade que deixou de ser obrigatório. Ou é porque ele falou nessa oportunidade que vai ser obrigatório também. Não é bem assim. Você tem que estudar a Bíblia como um todo, desde o Velho Testamento, para você entender o Novo. Deus esparramou em todo o Velho Testamento as suas revelações. Em toda a Bíblia, melhor dizendo, as suas revelações. E Cristo fez a mesma. E teve coisas que Cristo falou em parábolas para que nem todo mundo entendesse. Não é o caso. Esse jovem rico aqui foi um caso, como diria o pessoal do interior, foi um caos acontecido. Realmente aconteceu, não é uma parábola. Voltando ao texto, esse jovem voltou para Cristo e disse: Senhor, desde a minha mocidade que eu guardo esses mandamentos, que eu observo esses mandamentos. O que é que me falta então? Aí sim Cristo, como eu disse, há uma pequena diferença desse texto, tanto no Evangelho de Mateus como de Marcos e de Lucas, onde aqui fala que Cristo o amou. Lá em Mateus fala que Cristo fitou-lhe os olhos. O fato que naquele momento Cristo percebeu que aquele jovem mancebo, aquele jovem rico, jovem mancebo é uma coisa só, aquele jovem rico, aquele mancebo rico, de qualidade, como dado o título aqui nessa passagem.
O fato é que aquele jovem desejava ser um dos discípulos de Cristo. Ele não queria apenas ser salvo, meus irmãos. Salvo ele já estava, até mesmo pela lei. Porque, segundo a Bíblia, quem não aceitou Jesus dos judeus terão a oportunidade de reconhecê-lo depois. É um tema teológico um pouquinho complicado, que a gente também não faz parte dessa mensagem, mas o fato é que ele queria ser algo mais do que ser salvo. Aquele jovem queria ser um dos discípulos de Cristo. E Cristo, quando percebeu que era esse o desejo dele, na sua onisciência, porque Cristo também pode ver o coração, ele disse aquela frase que o desanimou. Só uma coisa então lhe falta. Vende tudo o que tens, dê aos pobres, vem e siga-me. Esse siga-me é para ser um dos discípulos. Jesus o convidou para ser um dos seus discípulos. Jesus Cristo já tinha 12 discípulos, depois ele teve 70 e depois mais outros 300, que depois a maioria deles o abandonou. Mas também não é esse o tema, mas quero focar em cima dessa passagem, para que você entenda o que acontece hoje dentro das igrejas. Esse jovem rico, ele queria ser muito mais do que multidão. Ele queria ser discípulo. Ele queria deixar a multidão para trabalhar para Cristo. Só que para você trabalhar para Cristo, para você ser discípulo de Cristo, você tem que focar o amor que você tem em Cristo. O jovem rico tinha uma pedra de tropeço que impedia que ele seguisse a Cristo. Ao meu modo de ver, no meu pensamento, na minha pequena inteligência humana, no meu pouco discernimento, se esse jovem fosse rico e não tivesse o amor que ele tinha nas suas riquezas, provavelmente Cristo não faria essa prova com ele. O aceitava do jeito que ele é, como foi o caso de Levi. Levi era um cobrador de impostos, que depois teve seu nome transformado para Mateus. Se ele era um cobrador de impostos, ele era, além de ser corrupto, provavelmente rico. E não há nenhuma passagem na Bíblia a qual Cristo o pediu essa prova, que ele desse tudo o que tivesse para os pobres. Ele só chamou: Levi, me segue. Mas para esse jovem rico, Cristo colocou esse obstáculo para ele ser superado. Porque, pelo meu pouco entendimento, esse jovem tinha um amor excessivo aos seus bens. Uma outra coisa que eu chamo a atenção dos irmãos, dos amados irmãos, quanto à vontade. Eu conheço pessoas, já trabalhei com pessoas, principalmente pessoas que estão entregues às drogas. Certa vez, vou contar uma passagem aqui para os irmãos, certa vez eu fui pregar em uma casa de recuperação em Goiânia, de uma igreja. E no meio do caminho eu perguntei para o irmão que estava me levando, e perguntei para ele: olha, quantos por cento desse pessoal que está lá internado realmente são curados, são libertos? E ele falou para mim, foi em torno de 15%. E eu fui assim, me entristeci com aquele número baixo, e ele percebeu. E disse para mim: você está achando baixo? Você precisa ver as casas de recuperação do governo, não chega a 8%. E aquilo me incomodou. Presta atenção, meus irmãos. Uma casa de recuperação, segundo o governo, tem que ter psicólogo, tem que ter médico, tem que ter é um aparato enorme. Sem falar no isolamento, tem que ser um local aonde tem que se isolar do mundo, ou seja, não é nada barato. Não que uma vida humana tenha preço, não é isso. Mas é um esforço gigantesco para apenas 15% ser realmente recuperado.
E por essa parte ter me incomodado, então eu comecei a tentar entender o porquê daquilo. Porque apenas esse número tão baixo é que realmente eram resgatados, é o melhor, eram curados, libertos. E a resposta que Deus me deu da minha pesquisa, das minhas perguntas, foi muito simples. Esses 15%, Enoque, são aqueles que realmente queriam ser libertos. Os outros estão lá ou porque estavam com medo de morrer, ou porque a família obrigou, ou por uma ordem judicial, ou por qualquer outro motivo, mas muito menos porque realmente queriam. Aí eu vou tentar sintetizar para você o que é esse querer dentro dessa passagem do jovem rico. Eu descobri que esse querer que Deus tinha colocado no meu coração e falou é um querer diferente do querer querendo, como diria o povo, né? Como diriam os ditados populares. Eu descobri que, por exemplo, a pessoa que fuma, de todos eles, eu fui fumante durante 12 para 13 anos. Eu sei o que é o vício do cigarro. Eu sei o que é ser viciado. Eu acho que hoje um dos vícios que é mais difícil de você largar do que o cigarro é apenas o crack. Mas todos os outros vícios são mais fáceis de largar do que o do cigarro. Mas voltando ao que eu estava falando, por exemplo, todo viciado, ele tem vontade sim de largar de fumar. Toda pessoa que está entregue ao crack, que ele sabe que vai morrer e ele tem vontade sim. Não é mentira não. Assim, da mesma forma, o alcoólatra, eu costumo brincar, alcoólatra é para rico, pobre é pinguço. Então todo alcoólatra, ele tem vontade de largar o vício. Todo pessoa que está nessa situação, presta bastante atenção no que eu estou querendo dizer. Existe o pecado que a pessoa não deseja ele, é aquilo que Paulo fala. O que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas aquilo que eu não quero, eu faço. Paulo disse isso. Então tem o querer da pessoa que quer, realmente deseja. E isso aí todos querem. Mas o grande problema, meus irmãos, é que quando eles verem o preço a ser pago, eles desistem. Eles até querem ser um discípulo de Cristo, uma pessoa melhor, uma pessoa liberta do seu vício, mas quando ele vê a dificuldade, o que ele tem que pagar para ser liberto, ele acaba desistindo. Ele acha que o preço é muito alto. Tem alguns enganados pelo diabo que falam o seguinte: não, eu estou fumando mesmo, eu estou desse jeito, se for da vontade de Deus que eu me liberte disso, Deus vai entrar em mim, ou vai vir lá do céu e vai tirar essa vontade. Não é assim que funciona. Não é desse jeito. Como eu estava falando, existe a pessoa que realmente quer, mas não dá conta de pagar o preço. E existe aqueles que gostam do pecado que está praticando, como é o caso do adultério, do adúltero. O adúltero, ele jamais vai querer deixar de adulterar, a menos que Deus o convença, através do Espírito Santo, o convence que aquilo ali vai levar ele para a morte. E assim tem alguns drogados também que acham maravilhoso, ele gosta. Eu tenho pelo menos um parente, para você ter uma ideia, ele fala que ele gosta do gosto da cerveja. Eu já tive isso também, aí eu percebi que eu estava viciado. Não, eu não estou não, eu não sou viciado não. Eu é porque gosto do gosto da cerveja. É pecado beber cerveja? Biblicamente falando, eu não posso dizer que é. Mas é pecado a pessoa ser viciada em alguma coisa. Ele está sendo escravo. Estão me entendendo, meus amados? Existe o pecado, a prisão, seja qual for o nome, o vício, seja qual o nome que você queira dar, que a pessoa gosta. Isso aí é mais difícil, porque nem querer largar o vício a pessoa quer. Mas existe aqueles que querem, não só ser liberto do vício, como, por exemplo, servir a Deus, como é o caso desse jovem rico. Tem pessoas dentro da igreja
que tem vontade de ser um pregador, de ser um pastor, de ser um ministro, de ser um louvorista, de ser um músico. Quem é que não gosta, por exemplo, de ser um cantor gospel famoso? Quem é que não gosta, por exemplo, a maioria dos moleques aí, já nasce com a bola debaixo do braço querendo ser um Neymar. O grande problema é que nenhum deles enxerga o processo até chegar onde eles estão. Ele só vê onde eles estão. Ele só vê aonde a pessoa chegou. Eles não viram o caminho que essa pessoa chegou, o preço que foi pago. Um pastor, para chegar onde ele está, ele não só dedica sua vida para a obra de Deus, como ele também é atacado, ele é humilhado, ele é envergonhado, ele é chamado de ladrão, de mentiroso, que está enganando o seu povo. Principalmente eu, que prego abertamente a obrigatoriedade do dízimo. Eu fui chamado no Face esses dias de tudo quanto é nome possível e imaginário. Tem nome ali que eu não sei a tradução dele. Por quê? Porque eu prego a verdade, eu prego o que está dentro da Bíblia. E ainda convidei alguns deles, não é o tema nosso, mas convidei alguém para mostrar na Bíblia, melhor dizendo, aonde que está o meu erro. Mas ninguém se deu esse luxo. Pelo contrário, ao invés de citar na Bíblia, a única passagem que eles citaram foram 2 Coríntios 9, 7, que diz que cada um contribua segundo o que propõe o seu coração. Mas eles omitem o verso anterior, onde Paulo fala daquilo que ele diz que é para contribuir, que é não o dízimo, mas a oferta, semente no caso. Então, voltando ao que eu estava falando, há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago pela libertação. Nós fizemos uma libertação uma vez de um jovem, uma vez, que demorou 9 meses. Mas ele foi liberto porque ele jejuava com a gente. Ele lutava junto conosco. Há um preço a ser pago para a pessoa chegar a um cargo alto. A pessoa quer passar pelo vestibular, mas não estuda. Ele não paga o preço. Ele quer que Deus faça tudo na vida dele. Veja bem a passagem que quando Cristo tira a pedra para chamar Lázaro. Ele não tirou a pedra, ele disse, tire a pedra. Então tem certas pedras que é você que tem que tirar. Tem coisa que é para Deus fazer e outras é para você, meu irmão. É para você fazer. É o preço que você tem que pagar. Eu vou fazer um concurso público, então estuda. Que Deus vai fazer a parte dele, que é te abençoar. Se for essa a vontade dele, é claro. Eu preciso me libertar do cigarro. Amém, paga o preço, é difícil. Eu já fui fumante, eu sei o que eu estou falando. É difícil, mas não é impossível você se libertar. Vou dar um conselho para você que é fumante, que quer se libertar hoje. A forma que eu me libertei. Primeira coisa, quando você amanhecer de manhã, não coloque o primeiro cigarro na boca. É mais fácil você não fumar naquele dia. Porque se você colocar o primeiro cigarro na boca, o seu organismo vai se autoalimentar novamente de nicotina. Sendo que, se você passou a noite inteira sem fumar, você já se libertou parcialmente da nicotina. É mais fácil para você largar de fumar. E toda vez que a vontade de fumar vier, você coloca na sua cabeça, fala, isso aí é meu corpo querendo mais nicotina. Então, quanto mais a vontade vem, é porque mais liberta eu estou dessa porcaria chamada cigarro. E isso vale também para o alcoolismo e para qualquer outro tipo de droga. Vai nessas duas coisas que Deus vai te abençoar e você vai ser liberto. Paga o teu preço. Paga o teu preço para você ser um jogador de futebol como o Neymar, ou até melhor, quem sabe. Paga o teu preço para você ser um grande cantor aí. Olha, deixa eu te contar uma coisa. A minha família tem cantores seculares que fazem grande sucesso, dupla sertaneja, top. Não vou dizer o nome deles aqui. Eu conheço a vida deles, o sofrimento deles. Quantos anos eles levaram para começar a fazer sucesso? Se eu não me engano, o último show deles, quando eles estavam no auge, era 300 mil reais. O show da dupla. Quer dizer, é uma dupla top. Um dos percussores da música sertaneja no Brasil são primos meus, primo primeiro. O pai deles é irmã da minha mãe, é irmão da minha mãe. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu conheço que o secular paga o preço.
O cantor, se você pegar aí a vida do Roberto Carlos, ela foi sofrida antes do sucesso, do Bruno e Marrone a mesma coisa. Inclusive eu conheci um dos tecladistas do Bruno e Marrone, ele contando para nós o sacrifício que ele passou, porque eu milito nessa área. Eu trabalho com música desde 97. Eu sou produtor musical, sou compositor, sou cantor também. Trabalhei em várias rádios, em várias emissoras de rádio e TV, em produtoras. Então eu tive convívio com muita gente. E todos eles pagaram um alto preço para que eles estivessem aonde eles estão hoje. Eles não caíram de paraquedas, salvo alguns. Eles não caíram de paraquedas aonde eles estão, eles pagaram o preço. E se o povo do mundo pode pagar o preço, por que que você que é cristão não paga? Aí vem o problema desse jovem rico. Quando é para o cristão pagar, ele joga essa conta na mão de Deus. Se Deus quiser, eu vou pagar essa conta aí. Eu estou devendo mesmo. Tem isso? Na década de 80, eu sou crente há muitos anos. Na década de 80, se você falasse que era crente, eles não te vendiam fiado. Não na minha cidade. Se você dissesse que era pastor, aí que nem só com dinheiro, nem com cheque. Por quê? Porque a fama do crente que crente não pagava. Era assim, ó. Se alguém devesse para o crente, ele montava em cima da pessoa, xingava, brigava. Inclusive aconteceu um homicídio aqui na minha cidade. Um crente foi assassinado porque o cara foi cobrar dele e ele pegou um pau para bater nesse rapaz. Esse rapaz pegou a arma e matou esse pai de família, que devia. Falta do quê? De pregação da palavra, como nós estamos fazendo isso aqui agora. Então o crente, quando alguém deve para ele monta em cima. Deus vai me abençoar, eu tenho que receber, esse dinheiro é dizimado e tal coisa. Mas quando ele deve para alguém, se for da vontade de Deus, eu vou pagar. É assim, joga o que é responsabilidade dele nas mãos de Deus. Foi o que esse jovem rico fez. Quando ele veio, não jogou nas mãos de Deus, mas quando ele viu que havia um preço a ser pago por um ministério, é esse o tema central que eu quero que você entenda. Quando ele viu que há necessidade de se pagar um preço, e que preço é esse? Santidade, amor a Deus acima de tudo e não ao dinheiro como ele tinha, entrega da sua vida para Deus, oração, jejum, busca, entre outras coisas, como eu disse ainda, aceitar a pessoa te xingar e você ficar calado, como aconteceu várias vezes comigo. Se apegar, como eu falo em 1 João, capítulo 2, versículo 1, né? Filhinhos meus, escreva vós outros para que não pequeis, mas se por acaso pequeis, lembra-te que tem um advogado que advoga a vosso favor 24 horas por dia, saber Jesus Cristo justo. Quando alguém me atacava, eu lembrava desse versículo, deixava Cristo ser o meu advogado. Ou entregava isso sim nas mãos dele, aquilo que não era para mim. Então, meu amado, o que eu quero dizer nessa mensagem de hoje, através dessa parte bíblica, é isso. Que há um preço a ser pago por tudo que você vai fazer na sua vida. E muito mais ainda para um ministério. Se você pegar uma Aline Barros na vida, uma Soraya Moraes e outros cantores aí que hoje são top, estão cantando, e até mesmo do mundo secular, qualquer um deles, você vai chegar que a maioria deles, não vou dizer todos, mas a maioria deles tiveram um passado de muito sofrimento, até passar fome. Alguns deles passaram para chegar onde eles estão. Nada vem de graça. Foi assim que Deus instituiu. Quem sou eu para dizer que Deus está errado? Mas é dessa forma que você tem que agir. Saber que há um preço e pague esse preço com bom ânimo. Não desista. Deus, Cristo, melhor dizendo, amou esse jovem e desejava que ele fosse um dos seus discípulos. Mas ele não quis pagar o preço, não quis vender tudo o que tinha e entregar aos pobres. Como eu disse, Cristo só fez essa prova com ele porque sabia no seu coração que ele tinha amor mais aos bens que ele possuía
do que a Cristo, a Deus. Embora fosse um religioso, observasse todos os mandamentos, como ele mesmo disse, rigoroso. Mas quando tocou naquilo que ele mais amava, que era o dinheiro, ele desistiu do seu ministério. Deixa eu te falar uma coisa, para a gente finalizar essa mensagem de hoje. Além de tudo isso que eu falei, você tem que colocar mais alguma coisa aí nessa conta, que é o levante do inimigo para te desmotivar, para te dissuadir do seu ministério. Deixa eu te falar algo importante. Além de todo esse preço que eu estou falando que você tem que pagar, que todo mundo pagou para chegar onde está, ainda tem o levante do inimigo. O inimigo vai chegar em você, meu irmão, e vai colocar dificuldade, tudo quanto é tipo. Vai colocar pessoas para chegar em você e dizer que você não tem talento, que você não tem autoridade, que você não sabe cantar, ou que você não sabe tocar, ou 1 milhão de coisas. Ele vai se levantar para que você não chegue ao seu objetivo. Além dos fatores naturais que você tem que pagar, que é óbvio, ainda tem o inimigo ainda para poder ser contra, para se levantar contra isso. Mas eu tenho 2 coisinhas para te falar. Primeiro, se fosse fácil, estava assim de gente fazendo aquilo que ele queria, sonhava. Estava assim de cantor evangélico, estava assim de pregador, de ministro. Cristo usa essas dificuldades e o levante do inimigo para fazer a seleção dos melhores. E quando eu digo melhor, não é o mais técnico, o que canta mais bonito, não é o que canta com mais força, com melhor interpretação, não é o que faz um riff de guitarra mais bonito, nada disso. Cristo, quando eu falo no melhor, é o mais persistente, o que pagou mais, o que desejou mais, o que buscou mais, o que lutou mais. É a seleção natural que Deus faz de nós. A outra coisa é que avião só levanta com vento contrário. Usa esse vento contrário para subir. Quando alguém falar para você que você não canta, que você não é isso, aquilo outro, você usa aquilo lá da seguinte forma: fala, alguém está jogando pedra em mim porque eu já sou fruto maduro. Ninguém joga pedra em fruto verde ou podre. E a terceira coisinha que eu vou acrescentar para você é o seguinte: esse sonho que Cristo colocou no teu coração, se ele for de Deus mesmo, se ele te chamou para determinada coisa, por mais que você não tenha capacidade humana de fazê-lo, Deus colocou na tua mão. Se Deus te chamou para ser um pastor, por menos leitura que você tem em entendimento bíblico, Deus vai te honrar, vai te dar. Se você, que nem eu, Deus chamou para ser também um levita, ou um adorador, melhor dizendo, levita é muito mais do que adorador, por mais voz feia que você tenha, como é a minha voz feia, Deus vai te honrar, porque o que vale é a unção que Ele vai colocar na tua vida. O que eu quero dizer é o seguinte, que o mesmo que colocou o chamado no teu coração é o mesmo que vai te capacitar para você realizar esse chamado. Não tenha medo disso. Pague o preço com alegria. Pague. Com vontade, com felicidade. Por quê? Porque no final, com certeza, Deus vai te honrar. Tem várias outras passagens na Bíblia que eu poderia citar, mas eu peguei essa porque essa é muito importante. Para que você não faça como esse jovem rico, esse mancebo de qualidade. Diz a palavra que ele era mancebo de qualidade, era um homem íntegro. Devolvia o dízimo, honrava o pai e mãe, não matava, não roubava. Era uma pessoa que você não tinha defeito, mas ele era apenas uma pessoa comum aos olhos de Deus. E ele queria algo que brilhasse. E eu vejo, e isso me dói muito, muitas pessoas brilhando, que tem um brilho maravilhoso, pessoas que cantam maravilhosamente bem, que tocam, que pregam, mas que infelizmente desistem do seu ministério no primeiro
ataque do inimigo, na primeira parcela do que ele tem que pagar por aquele ministério, ele desiste. Uns vão para o mundo, outros sentam no banco e não faz mais nada, e vão ser eternamente pessoas infelizes, porque tem o chamado de Deus. Amém, meus irmãos? É isso que eu tinha para dizer para você. Prepare-se para pagar pelo teu ministério. Prepare-se para ser uma pessoa usada nas mãos de Deus. O mesmo que te chamou para esse ministério é o que vai te dar as ferramentas, é o que vai te preparar. Tem pessoas que falam uma coisa que eu não concordo, que você ainda não recebeu a sua bênção porque você não está preparado para ela. Eu não concordo com isso. Porque o mesmo que te abençoa, que te dá a bênção, não pode te preparar para ela. Hein? Então eu creio que Deus te prepara sim. Você está hoje com um sonho no coração, lute por ele. E tem uma coisa, ninguém pode lutar por você, só você mesmo. É você que talvez vai ter que mudar de uma cidade para ser um médico. Muitos moram no interior, não tem faculdade de medicina, mas o sonho da pessoa é ser médico. Vai ter que mudar, vai ter que passar fome, vai ter que lutar, vai ter que estudar, vai ter que se entregar para aquilo. É o preço a ser pago. Da mesma forma que é o preço a ser pago por um ministério de Deus, para ser um de seus discípulos. Esse jovem queria ser um discípulo de Cristo. Não foi. Por quê? Porque tinha que pagar um preço alto. Amém? Eu quero orar agora por você, pela tua família, pelos teus planos. Vou clamar ao meu Deus, ao nosso Deus, para que Ele entregue nas tuas mãos aquilo que você já vem clamando há muito tempo. O tempo está chegando de você ser abençoado. Fecha teus olhos, mas abre o teu coração nessa noite. Ou melhor, nesse vídeo. Eterno Deus e soberano Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho Jesus, eu coloco mais uma vez cada um dos amados irmãos na tua presença. Te peço, meu Senhor e Salvador, que o Senhor analise cada uma das petições desse teu povo. Senhor, alguns querem a cura das suas doenças, eles já estão desenganados pelo médico. Outros querem uma abertura de uma porta de emprego, de um comércio. Outros precisam, meu Pai, de uma casa própria ou de um carro para trabalhar. Eu não sei qual é o pedido que cada um deles tem, mas eu sei que o Senhor pode dar, que o Senhor pode abençoar. Visita esse varão, visita essa varoa, essa criança, esse mancebo. E em nome de Jesus, passa com as tuas mãos poderosas. Senhor, se é levante de inimigo que aflige esse teu servo, envia então os teus anjos de guerra para quebrar, colocar por terra toda a obra de macumbaria, de feitiçaria, de olho gordo, de magia negra contra essa pessoa, contra essa parte da tua igreja. Em nome de Jesus, destrói agora, meu Pai, os pactos satânicos que foram feitos, meu Pai, no cemitério, no formigueiro, na bananeira, meu Deus. Em nome de Jesus, desfaz agora. Desfaz essa maldição, seja ela hereditária, lançada ou adquirida. Em nome de Jesus, que nada passe, meu Pai, impune, mas que o Senhor venha destruir tudo aquilo que o diabo tem feito contra essas vidas. Entrega nas mãos desse teu povo, meu Pai, a tua bênção, a tua vitória, a tua cura, a tua solução, a tua provisão em nome de Cristo Jesus. E eu declaro que cada um deles está agora liberto, abençoado, curado, transformado, salvo, resgatado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê nessa oração, diga amém e graças a Deus. Aleluia, Senhor. Meus amados, eu fico por aqui na certeza de que Deus me usou para trazer um pouquinho de sabedoria ao teu coração. Eu te peço, em nome de Jesus, que não deixe que essa mensagem caia no esquecimento, que você a pratique todos os dias da sua vida. Não só para você, mas que você também possa repassá-la para outras pessoas. Te peço ainda que, se for da tua vontade, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Amém? Eu te agradeço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. Amém.